Enquanto nós pensávamos no roteiro desse vídeo, nossa intenção era discutir ambiência e imersão nos games, apresentando as visões e contribuições da arquitetura nesse aspecto. Porém, como todo processo de pesquisa gera surpresas e revela coisas mais interessantes, no vídeo de hoje vamos discutir sim sobre jogos de arquitetura, mas mais focados em como a ideia de imersão pode colaborar com a arquitetura. Desde criança, eu tenho uma relação com jogos eletrônicos e eles acabaram por ter, para mim, uma importância imensa na minha história. Aliás, toda a galera aqui do canal compartilha desse mesmo universo, tanto dos games quanto da arquitetura. Logo, pra gente é bem natural pensar e discutir as linhas de conexão entre esses dois universos. Cada um de nós vivenciou esse processo evolutivo dos games de um modo, em idades diferentes, em consoles diferentes. Porém, todos temos os jogos que nos marcaram, sejam por cenários encantadores, temáticas inspiradoras, mecânicas particulares ou narrativas envolventes. Diversos jogos nos transportaram para outras realidades, produziram sensações, reflexões, emoções. E é justamente esse o ponto onde eu quero chegar, a discussão sobre imersão. Você já parou para pensar sobre o que é imersão? Você já tentou definir essa palavra? Se você nunca precisou ou tentou definir, saiba que tem muita gente tentando, e em diversas ciências, desde a galera da realidade virtual até filósofos e psicólogos. Começando assim por águas rasas, dando uma olhadinha no dicionário, vemos que imersão diz respeito ao ato ou efeito de se imergir, e que imergir, em sentido literal, significa mergulhar ou se afundar em um líquido. Já figurativamente, o tema é relacionado ao ato de se concentrar em algo e desconectar do restante. Interessante como, tanto no sentido literal quanto no sentido figurado, imersão parece estar relacionado a um ato praticado pela pessoa sobre si mesma. Bom, comumente nós usamos o termo imersão para nos referir a jogos que nos convencem da realidade a tal ponto que nos permite viver ela por algumas horas, ou muitas horas. Independente de entender sobre imersão ou não, quando eu joguei pela primeira vez um jogo eletrônico, eu sabia que eu era um policial e que eu devia correr atrás de um ladrão para evitar o roubo, mesmo que tudo isso fosse representado apenas com míseros pixels. Eu também ficava super envolvida com o esforço do príncipe da Pérsia, passando por dezenas de armadilhas para salvar a princesa. E por mais que o gráfico desse jogo do príncipe fosse um pouco melhor do que do jogo do ladrão, a versão que eu jogava era do DOS, ainda bem distante dos padrões de realidade alcançados pelos jogos de hoje, que se beneficiam aí da evolução gigantesca pela qual essa indústria passou. Como o jogo se faz real pra gente? Gera emoções, nos imerge com tão poucos recursos? A realidade do gráfico é de fato o único fator que importa para nos manter concentrados e convencidos de que fazemos parte do jogo? Diversos autores vão definir tipos de imersão. Mary Flanagan vai defender que existe a imersão narrativa e a imersão espacial. A narrativa diz respeito à capacidade do jogo de te envolver no sentido da sua história e os mecanismos de enredo e os elementos que vão contar essa história, como acontece com os jogos que eu comentei. Enquanto a espacial está relacionada à forma de representação espacial escolhida, se, por exemplo, o jogo é em primeira pessoa, terceira pessoa, é em duas dimensões com uma tela rolando da direita para a esquerda, ou com a possibilidade de se locomover em dois eixos, por exemplo, e por aí vai. Inclusive, esses esquemas espaciais, tipo formato de câmera que influencia na jogabilidade, foram categorizados por Jacob Bottom em 15 tipos diferentes. Se você ficar curioso, vale a pena dar uma pesquisada. Além da Mary, Emanuel Ferreira e Thiago Falcão vão também
também falar sobre imersão narrativa e vão definir uma operacional, que se relaciona às questões mecânicas, à jogabilidade e ao quanto essa jogabilidade te deixa envolvido e satisfeito com os resultados. Laura Emy e Franz Mihé também vão definir uma imersão nesse sentido mecânico, com o nome de imersão baseada em desafios. Se for pensar no jogo do ladrão, por exemplo, nós compartilhamos da sensação de desespero e urgência do policial justamente por conta da mecânica do jogo, que nos obriga a perseguir o meliante por andares diferentes, subindo escadas e elevadores que às vezes não são encontrados rápido o suficiente. Além da imersão baseada em desafios, os autores vão falar sobre a imersão imaginativa, que corresponde à narrativa definida pelos autores que eu citei anteriormente. E a Laura e o Franz vão falar de uma terceira forma, de um terceiro tipo, que é a imersão sensorial. A imersão sensorial se relaciona aos estímulos táteis e audiovisuais, como os controles que vibram quando você leva um golpe, ou ainda em Silent Hill, aquela música de tensão, os gritos de horror e a neblina que debilita a parte da visão, todos elementos importantes para gerar medo e suspense. Então, até aqui, a gente consegue perceber que a arquitetura vai contribuir, sobretudo, com a imersão narrativa, por possuir elementos visuais capazes de auxiliar na contação da história do jogo, nos ajudando a perceber, por exemplo, se estamos no Japão feudal ou na Florença renascentista. A arquitetura também vai conversar com a questão sensorial, pelo modo como a ambientação do jogo, além de dar suporte narrativo, também vai auxiliar na percepção do contexto emocional, como a hostilidade nos vilarejos queimados e abandonados em The Witcher, a sujeira que nos dá nojo da tal civilizada Novigrad e a sensação prazerosa de liberdade experimentada nas terras ditas selvagens de Skellig. Nessa discussão toda, a gente vai percebendo como estar imerso se relaciona com o estar presente, ou seja, estar imerso se relaciona com essa compreensão de se ausentar mentalmente do mundo material e transferir a sua presença para o mundo virtual, que é apresentado pelo game. Heater vai discutir 3 tipos de presença. A presença pessoal, que diz respeito a quanto a pessoa se sente parte do mundo virtual. A presença social, relativa à percepção de outros seres dentro desse espaço virtual. E a presença ambiental, que está relacionada ao quanto o meio é responsivo, o quanto podemos nos relacionar com ele e alterar as coisas. E se o sentido de presença nos jogos depende das presenças pessoal, social e ambiental, e por consequência a imersão dependa delas, no mundo real isso não parece muito diferente. Por mais que estejamos presentes em um lugar, podemos não estar imersos nele, concentrados nele, vivenciando ele de fato. Se nós não nos sentimos parte daquele espaço, se nós não nos sentimos capazes de interagir, modificar e utilizar, nós não sentimos presença e o espaço, mesmo real, não significa muito pra gente. Não nos favorece a imersão. Talvez isso dialogue com tantos espaços públicos que nós conhecemos que foram revitalizados pelo poder público e que ninguém usa. E talvez isso explique porque tantos espaços estruturalmente mais simples, como um campinho de terra em uma periferia, sejam tão bem utilizados pelos moradores do bairro. O Lucas Meneghetti vai justamente falar que essa presença, esse estar, deve ser pensado não como um estar em algum lugar, mas sim como um estar em alguma circunstância. Que a circunstância, o momento vivido, é o que possibilita a sensação de presença e que essa presença vai ser sentida nos mais variados níveis de acordo com o seu grau de participação sentimental. Então, se a praça que fica em frente à minha casa é reformada, eu vi. Se nela tem coisas que eu gosto, eu não só vi a reforma, como me interessei. Se para reformar a praça foi solicitada a minha opinião, eu fiz parte. Se eu me reuni com os demais moradores do meu bairro e reformei aquela praça, ela é minha e de todos. E ela conta a nossa história e serve às nossas necessidades.
Alison McMahon vai falar que, para se conseguir imersão e presença, as expectativas quanto às convenções que regem aquele universo devem ser atendidas. Ou seja, se eu estou jogando Black Desert, que é um jogo meio medieval, não rola do nada aparecer um disco voador com aliens, formigas, rosa radioativo. A autora também fala que essas convenções devem ser consistentes. Logo, se eu aprendi que pegando o cogumelo eu cresço, se o próximo cogumelo que eu pegar me matar, isso compromete um pouco a minha experiência de jogo. Inclusive, existe uma discussão sobre imersão e nível de frustração. Se eu apelar para o ultra realista no quesito jogabilidade, a imersão fica assim comprometida, porque é praticamente impossível, por exemplo, pular como a Lara Croft, tendo que para isso usar um sensor de movimento. Seria assim, no mínimo, constrangedor, mais do que é me ver dançando no Just Dance. Bom, se constrangedor não seria frustrante e provavelmente ninguém ia conseguir zerar o jogo. A Alison ainda fala de um último ponto importante para a imersão e presença, que é o protagonismo. A necessidade de que as nossas ações naquele universo sejam relevantes. Isso parece bem natural no mundo dos games, mas se a gente for pensar bem, também faz bastante sentido no mundo material. Afinal, os lugares marcados na nossa memória envolvem alguma espécie de protagonismo nosso. A lembrança da rua onde se jogava bets, a casa da avó, o local onde se casou, a ladeira onde você tropeçou, caiu e passou a maior vergonha. Todos esses locais, de algum modo, representam um protagonismo, algum momento onde você fez alguma ação relevante. Os outros dois pontos, também levantados pela autora, valem a reflexão em relação com o espaço construído. Afinal, quando ela fala da importância da convenção, eu penso muito em como o nosso cérebro identifica que uma escola é uma escola e que um hospital é um hospital, pelo comumente a gente conhece desses espaços pelo padrão, e que isso facilita o nosso nível de compreensão e traz certo conforto cognitivo, digamos assim. Eu também penso que quando projetamos espaços que comprometem a experiência, tornando a vivência muito difícil, isso também afasta a presença real, ou a sensação de presença, sabe, de imersão. Como quando a gente não coloca uma rampa impossibilitando o acesso de um cadeirante, ou quando a gente propõe cidades baseadas no transporte individual, onde a gente fica preso no trânsito durante o dia todo. Janet Murray vai nos dizer que, para imergir, primeiro precisamos aprender a interagir. Afinal, como comentei lá no início, imersão nos games, mesmo dependendo de vários fatores externos, também depende da sua vontade de fazer parte daquele universo. Brandão, citando Murray, vai dizer que o que transforma um espectador comum em um interator é a capacidade de agência. Quanto mais bem resolvido o ambiente de imersão, mais ativos desejamos ser dentro dele. Quando as coisas que fazemos trazem resultados tangíveis, experimentamos o segundo prazer característico dos ambientes eletrônicos, o sentido de agência. Agência é a capacidade gratificante de realizar ações significativas e ver o resultado de nossas decisões e escolhas. Para criar arquiteturas mais imersivas ou para vivenciarmos melhor os espaços nos quais estamos, os arquitetos podem, de repente, pensar em todas essas discussões sobre imersão apresentada pelo mundo dos games e propor espaços ricos em significado e possibilidades de interação. E, por sua vez, nós, como usuários, precisamos aprender a interagir, a vivenciar, a observar, a lidar com autonomia com os lugares onde estamos, para que as nossas experiências sejam mais ricas e os espaços, sobretudo os públicos, sejam mais nossos. Se por acaso você ficou tentado a testar esse universo de imersão virtual, a gente vai recomendar o jogo Black Desert Online, não porque a gente ganha para recomendar ele, porque a gente não ganha, mas sim porque nós lançamos uma série de tutorial todos os sábados às 8 horas. Então, a gente espera que você tenha gostado do assunto, da discussão e espero te ver
nos próximos capítulos.